lá no Rio Grande do Sul, inclusive foi o governo do Alceu Colares, né? Que era o programa de incentivo ao associativismo. Foi muito grande isso, né? No Rio Grande do Sul tem muita história para contar, mas eu comecei a estudar essas experiências associativas dos pequenos agricultores, e aí um pouco mais tarde surge um problema enorme ali na agricultura, que é a soja transgênica que vinha da Argentina, via contrabando, e sobre isso eu fiz minha tese de doutorado. Então aí eu fui para a Alemanha. Comecei a estudar soja transgênica no ano de 2000. Em 2006, eu concluí a tese de doutorado, que foi a primeira na Alemanha, sobre os problemas socioeconômicos da soja transgênica. E lá publicamos um livro que acabou ficando famoso, chamado Transgênicos, as Sementes do Mal, que alguns importantes políticos deste mundo, né, inclusive no Brasil, andaram me dizendo que não seria um livro científico, porque todo agricultor que lê consegue entender. E parece que isso é um elogio, não é bem uma crítica, né? Dizer que o livro não é científico, porque se um agricultor lê, consegue entender, isso para mim é elogio, né? Então, por causa dessa história do livro Transgênicos, as Sementes do Mal, que não é a tese surgiu mais tarde, né? Sobre soja orgânica versus soja transgênica, que agora tenho a alegria de ser premiado na Alemanha, porque esse livro ele ficou entre os 10 mais publicados por muito tempo, né? Os 10 mais vendidos, né? Por muito tempo no território de fala alemã, que é Alemanha, Áustria, Suíça, Liechtenstein e Luxemburgo. Então são 5 países onde esse livro andou muito, né? Estamos agora com a versão em espanhol sendo produzida, e a versão em português também já está na sua terceira edição, disponível pela editora Expressão Popular aqui no Brasil, em São Paulo. Lançamos em 2007. Então, um pouquinho da minha trajetória, de um sujeito que nasceu lá no interiorzão, né, perto do Rio Uruguai, ali na Argentina, quase, e vem para Chapecó em 2011 para ser vice-reitor aqui. Eu já desde 2009 estava na luta pela construção dessa universidade, porque eu sou um dos 11, né, dizia, um do grupo dos 11. Você lembrou do da saudoso criação dessa universidade. Foram 11 doutores que foram nomeados em fevereiro de 2009 pelo então ministro Fernando Haddad. A Universidade Federal da Fronteira Sul foi criada oficialmente pela lei de 15 de setembro de 2009, e aí eu fui ingressar no concurso da Universidade Federal da Fronteira Sul, fui aprovado e passei a ser diretor do campus em Cerro Largo, que é o campus que está nas Missões. E em 2011, então, 2 de fevereiro de 2011, fui nomeado aqui vice-reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul, vim para Chapecó. Desde 2011 estou aqui. A nômade, como ele me disse em off, né? Missioneiro é nômade, né? Mas tá, mas daí tu larga tudo, a tua atividade na Europa, mais precisamente lá na região da Grande Alemanha, para vir assumir e atender um pedido do então ministro Haddad. Havia um movimento lá na região das Missões em torno da criação do campus Cerro Largo, que se unificou com os outros movimentos que também tiveram um campus. A sede da reitoria passou a ser em Chapecó, mas aquele movimento da região missioneira, então, precisava de um representante. E lá eles me indicaram como representante para o ministro Fernando Haddad. Então, passei a ser um dos 11, né, membros da comissão de implantação. Naquela época, eu estava na Áustria, na cidade de Linz, na Universidade Johannes Kepler, e, claro, pedi demissão lá daquela universidade para ingressar nessa comissão e vim para cá. Já são 10 anos de história, né? 2009 a 2019. Uma contribuição importante na vida de uma pessoa que pode contribuir para que outros tenham oportunidade de estudar como eu tive, né? Foi esse o argumento que me sensibilizou muito na época, quando me pediram para sair da Europa e vir para cá, que eu fui uma exceção, né? Sair lá daquele lugar da onde eu saí e poder fazer doutorado na Alemanha, pós-doutorado na Áustria, ser professor na Europa, para que eu voltasse, para que mais jovens pudessem ter a oportunidade que eu tive. E essa alegria que nós temos hoje é dizer que são 10 mil estudantes nessa universidade, 90% oriundos da escola pública. Então, pessoas assim que, de fato, sem uma universidade pública, não estariam estudando. Não estariam estudando, né? A importância, veja a importância dessa decisão que tu tomaste deixando, né, tudo para trás
para ser um dos 11, né? Se juntar aos outros 10 na luta para fazer acontecer uma universidade. Esse movimento foi bonito desde o início, né? Se a gente olhar para a história, né? Muita resistência. Esse movimento bonito de ter já desde a comissão de implantação, teve várias comissões, mas essa última que antecedeu a lei de criação, ter 5 representantes dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada, desses 11, né? Os outros eram do Ministério da Educação e os outros eram da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, que é a universidade mais próxima aqui, que se tornou a tutora, né? Precisa de uma universidade já existente para passar orçamento, enfim, para ajudar a constituir uma universidade nova. Então, essa é a única experiência no país onde nós tivemos 5 pessoas da sociedade civil organizada, eu e mais 4, né? Aqui em Chapecó foi a professora Solange Maria Alves, né? Que atuava na época na UNO Chapecó, e eu, na época, atuava, antes de ir para a Europa, atuava na Unijuí. Então, todos nós tínhamos alguma experiência já em universidade, mas não em universidade federal. Então, é interessante que nós constituímos uma universidade federal a partir de pessoas que estavam já há muito tempo aqui lutando por essa oportunidade, né? São mais de 40 anos, se a gente olhar para todos os documentos, que essa região luta por uma universidade pública. E nós aí, na véspera da criação, né, dessa universidade, podemos ter pensado os cursos, onde seriam localizados os campi, os grandes princípios institucionais dessa universidade. Por exemplo, essa ideia de 90% de estudantes de escola pública. Isso não existia em nenhuma universidade do país, era o inverso, né? A maioria dos estudantes das universidades públicas eram aqueles que estudavam em escola privada no ensino médio. Se fala muito ainda isso. Mas a Universidade Federal, muitos dizem, para quê? Se só beneficiam os que estudam, na sua grande maioria, alunos da escola particular. Mas não é isso, então. Nós invertemos isso, inclusive, antes da lei das cotas, porque a lei das cotas vem bem mais tarde. Nós já, desde 2010, quando começamos as aulas aqui, 29 de março de 2010, já tínhamos 90% de estudantes de escola pública. Nós tínhamos uma bonificação que nós dávamos sobre a nota do Enem. A cada ano cursado no ensino médio público, nós dávamos uma bonificação de 10%. Então, o cara podia ter 30% de bonificação sobre a nota do Enem se fosse estudante de escola pública. Depois, com a criação da lei de cotas, nós nos adaptamos e aí olhamos para o número de matrículas no estado. Então, se o número de matrículas no estado do Rio Grande do Sul naquele ano era 91%, por exemplo, chegou a ser, então 91% das vagas eram destinadas aos estudantes de escola pública no Rio Grande do Sul. Aí Santa Catarina, fazíamos a mesma conta, no Paraná também, estamos em 3 estados, e na média nós chegamos a 90, 92, já chegamos, por cento de estudantes de escola pública. Se mantém esse? Se mantém esse índice, que é uma grande conquista. Independente de reitor. Eu acho que isso é muito difícil de mudar agora, porque a sociedade também já se acostumou com isso, né? A universidade toda tem suas instâncias, o conselho universitário provavelmente vai manter isso, independente de quem seja reitor. Então é importante que, além, inclusive, dessa grande conquista, nós tivemos outras, né? Nós somos a universidade com um processo especial de seleção de indígenas, para além do Enem, de haitianos, fomos a primeira universidade do país a criar vagas para estudantes estrangeiros, que agora é o pró-imigrante. Já tem formado. Já temos um formado, inclusive, com a embaixada do Haiti presente aqui. Então, uma universidade que, de fato, nós podemos dizer que é uma universidade da inclusão. Uma universidade popular e democrática. Professor Antônio Andrioli, da Universidade Federal da Fronteira Sul, e o programa Marco Zero, neste sábado, dia 16 de novembro de 2019. Nós vamos dando continuidade. Eu acho que deste mês aqui nós vamos encerrar com o Andrioli. Nós tínhamos uma possibilidade de conversarmos com o ex-prefeito de Pinhalzinho, hoje deputado estadual, mas as agendas aí não estão fechando por parte do nobre parceiro lá, nobre amigo. Então nós fecharemos com Andrioli. Esse tema Universidade Federal dá outro ou outros vários programas para nós falarmos um pouco sobre um pouco da história da Universidade Federal, né, da Fronteira Sul, essa luta toda. Mas eu tenho, assim, às vezes, quando eu converso com algum político aí
daqueles que detêm mandato, eu coloco assim, porque às vezes a gente forma com dinheiro público muitos profissionais, né, em muitas áreas. E eles depois vão para, não todos, claro, né, alguns vão para as suas atividades, para a sua prática, e parece que esquecem daqueles menos possuídos, né, daqueles mais sofridos, e deixam, às vezes, de atender determinados pleitos por falta de um dinheirinho, né? Então, eu propunha sempre assim, quando converso com esse pessoal, geralmente os deputados aí, digo, não tem como nós fazer uma leizinha para que a pessoa que se forma, né, que faz um curso na escola, numa universidade estadual ou federal, esse tempo todo que ele leva para cursar ela, ele não poderia devolver um pouquinho com o fruto do seu trabalho, esse esforço que nós contribuintes, né, ajudamos na formação dele. Não seria uma interessante? Já esteve em várias pautas, inclusive no Congresso Federal, esse assunto, e nós, quando criamos essa universidade, nós também chegamos a mexer com esse tema, né? Foi naquele contexto da ampliação das universidades públicas que se imaginou também como é que estas pessoas que agora estão aí tendo oportunidade podem contribuir para que mais pessoas tenham oportunidade e possam se dedicar, né, à esfera pública. Então, um dos momentos mais importantes em que se discutiu isso foi por ocasião da criação dos cursos de medicina. Porque aí, de fato, nós temos uma situação bastante elitizada ainda no país, né? Então, a criação de novos cursos e a formação de mais médicos no interior desse país, como nós estamos, permitiria também o fortalecimento da estrutura pública de saúde. Então, um compromisso de alguns anos, pelo menos, né, que esses cidadãos pudessem, depois de formados, se dedicar ao serviço público, né? Nós estamos formando para o serviço público, mas já havia essa proposta, né? Eu torço para que, em breve, se possa estender isso para todas as profissões. Cidadãos formados com dinheiro público possam, de fato, retribuir para a sociedade, nem que seja por um período, né? Precisa ser o tempo integral, né? Digamos, o dia inteiro durante 6 anos de medicina. Durante 6 anos, não. Algumas horas. Algumas profissões já estão quase que contemplando isso, né? Nossos professores, né? A maioria dos nossos professores vão atuar no serviço público, no Estado, vão trabalhar no município, vão ser professor das escolas públicas. Se contentando com aquele. Essa é uma situação complicada ainda do cenário, pouca valorização, né, dos profissionais de educação, mas em geral nós podemos dizer que os profissionais que estamos formando, já estamos formando para que possam também oportunizar mais pessoas a melhoria da qualidade de vida, do serviço de educação, de saúde. E é a grande expectativa também quando se cria uma universidade dessas, né? É que a sociedade possa ser beneficiada com isso, que os problemas da nossa região possam ser estudados e a gente possa construir soluções para esses problemas. Não só levantá-los, né? Fazer aquela crítica, mas mostrar o caminho daí que seria o correto, né? Para não continuar fazendo errado. Isso. Conversando com o Andreoli, 11h38, nós vamos fazer o seguinte, já mexemos um pouquinho na questão da medicina, no caso, foi, né, falado sobre a questão da elitização, né, da questão do atendimento medicinal hoje no Brasil, da medicina no Brasil, para nós entrarmos num dos temas agora que é o programa realmente para hoje, que é a questão da saúde, a questão dos alimentos, a questão da transgenia, né, e as suas consequências. Então, mas primeiro, eu quero mandar um abraço ao pessoal que já está nos assistindo aqui, o SICA, né? O SICA, que tem a pré-venda. Depois eu passo a cobrar o merchandising, né? De material de construção na frente da reitoria aí da Fronteira Sul. O pessoal de Trindade do Sul, ouvidos, né? O Cláudio Henrique, tem mais Fabrício Moraes, Jorge dos Santos, a Dilmar Mesalira, eu vou precisar, não é Ranzolin,
a minha companheira Darli, Rubens Pereira, um forte abraço para esse pessoal, e a gente já volta aqui com o Andrioli. Vamos tomar uma aguinha e agora nós vamos trazer para ele, né, em especial, que é um missioneiro, que está aqui com a gente, o Pedro Hortaz e a herança missioneira. Cada vez que canta em qualquer parte deste mundo, minha voz de touro arranca leivas de capim. Escarpo na terra, herança índia e missioneira, que os meus avós um dia deixaram para mim. Escarpo na terra, herança índia e missioneira, que os meus avós um dia deixaram para mim. Uma cruz de 4 braços foi sinuelo, Tupã reinava nas missões, pão é fartura, trigo é charque e também nunca faltava a comunhão do mate bueno da ternura. Trigo é charque e também nunca faltava a comunhão do mate bueno da ternura. Depois veio a ganância de além maior, roupa ali nos olhos que ainda ecoam por aqui, cambiando a sorte, empapando a hóstia da paz, com o sangue puro do meu povo guarani. Cambiando a sorte, empapando a hóstia da paz, con el sangre rubro de mi pueblo guaraní. O lugar das reduções ficaram ruínas, e 7 exemplos para as novas gerações. Hoje me orgulho desta herança missioneira, afinal de contas eu sou cria das missões. Hoje me orgulho desta herança missioneira, afinal de contas eu sou cria das missões. Por isso canto e te encanta este meu canto, pois nos meus versos retumbam estribilhos. Sou missioneiro, viverei eternamente, cantando a terra na garganta dos meus filhos. Sou missioneiro, viverei eternamente, cantando a terra na garganta dos meus filhos.
É 11h43, quase 44. Programa Marco Zero, conversando hoje com o professor Antônio Andrioli, da Universidade Federal da Fronteira Sul. Pois é, ontem eu estive em Serra Alta buscando um vinho e visitando os parentes, a sogra, né? E por lá encontrei uns amigos e um deles acabou com o parreiral dele porque ele vinha fazendo umas uvas, uns vinhos gostosos, mantinha um parreiral bonito, mas começou a cair os grãos e foi, parece-me que alguém andou passando ao redor por lá um certo, eu chamo, uns dizem agrotóxico, porque o nome é mais bonito, né? A nomenclatura fica menos ofensiva, né? Mas um tal de veneno, parece que o tal de 3,4-D, ou 2,4-D, né? Que também não é permitido aqui, mas entra pelas fronteiras, não sei de que forma, mas entra. E ele acabou, então, destruindo todo o seu parreiral e não fazendo mais com a uva que produzia o seu vinho. Também dando uma lida aqui no material do Andrioli, eu vi uma questão, e também pela imprensa, de um trigo em armazéns no Paraná, no Rio Grande do Sul e Marau, que estaria com problema, né? Então eu queria deixar bem à vontade, seria o tal de glifosato sendo usado para antecipar ou para... Antônio. O Brasil é campeão em muita coisa, mas campeão no uso de agrotóxicos é uma tragédia, né? E isso já faz bastante tempo. No ano de 2011, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Brasco, divulgou um relatório onde se media a quantidade de agrotóxicos que é registrada como comprada no Brasil. Isso é bem menos do que se usa, porque aquilo que se registra não inclui o contrabando, né? De tantos produtos que nós sabemos que vêm de outros países e que em muitos países são proibidos e que são usados no nosso país, infelizmente, né? Então nós estamos tendo, desde 2011, né, esse índice, se pegar todo o conjunto de agrotóxicos, a quantidade em litros ou em quilos que o Brasil compra, dividir isso pela população, em 2011, isso dava 5,2 litros por pessoa. Por ano, né? Por ano. E aí, se tu quiser comparar com vinho, né, isso é mais do que o povo brasileiro consome em vinho. Consome veneno. Mais tarde, aumenta a população, de 2011 para cá, mas esse índice, mesmo aumentando a população, aumenta muito. Nós estamos com 7,2 litros por pessoa ao ano. De 2011 para 2000. Nós aumentamos em 2 litros por pessoa ao ano o consumo, mesmo com o aumento da população nesse período. Então veja só, nós hoje somos o país que mais consome agrotóxicos em relação à população que temos, né? E isso é muito grave, porque essas substâncias, né, elas acabam prejudicando, né, a produção. Você já disse aqui dos produtores de vinho, de fato é um problema, né? No Rio Grande do Sul estão discutindo uma legislação, porque as videiras ali na região de Santana do Livramento, né? Não sei se você conhece essa história, né? A Miolo comprou a Almaden, que é ali na região de Santana do Livramento. Ali começaram a produzir bastante videiras. Um dos vinhos famosos da Miolo é o Bueno, que é do Galvão Bueno. E aí se tornou famoso no Brasil o episódio das videiras, né, desta empresa, que passaram a não produzir mais em função do 2,4-D, do ácido diclorfeno, que é um produto que, se associar ao 2,5-T, que é um outro princípio ativo, se juntar os dois, dá o agente laranja usado na Guerra do Vietnã. O 2,4-D é um produto que passou a ser, no Brasil, liberado novamente. Muitos municípios estavam proibindo já.
porque a deriva é quando a molécula ela é muito volátil e ela vai distâncias longe. Então não se consegue controlar a deriva quando se usa o agrotóxico. Muitas propriedades vizinhas, quilômetros longe da onde se aplica, recebem pelo vento, pelo ar, recebem esse agrotóxico sobre as suas plantações. E está constatado, claro, que as videiras deixam de produzir, muitas plantas deixam de produzir, se atingidas pelo 2,4-D. E por que se usava o 2,4-D? Por que se passou a usar o 2,4-D? Para conseguir eliminar aquilo que nós na nossa região chamamos de insos, né? Que eu prefiro chamar de plantas espontâneas, porque elas nascem, né, sem a gente plantá-las, como uma reação da natureza, né? E para conseguir controlar estas plantas que se tornaram resistentes ao glifosato, que é o outro produto que você já citou aqui, o glifosato é o produto mais vendido no mundo. Ele seca plantas. Ele interrompe o metabolismo dos aminoácidos. Então ele consegue secar a planta. E como muitas dessas ervas espontâneas se tornaram resistentes ao glifosato, se começou a usar o 2,4-D de novo, para poder controlar plantas que ficaram resistentes ao glifosato, depois de muito tempo de uso do glifosato, em combinação com a soja transgênica, porque a soja transgênica é resistente, né? A primeira versão da soja transgênica é o Roundup Ready, né? Roundup é a marca comercial do glifosato. Então, com a soja transgênica aumentando tanto no Brasil e se usando tanto só um produto, que é o glifosato, muitas plantas se tornaram resistentes, e aí a CTN-Bio, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, da qual eu participei de 2011 a 2017, participei 6 anos lá como membro, 3 mandatos, a planta soja, né, a soja e também o milho resistentes ao 2,4-D já estão no mercado. Então você veja, já estão plantando soja e milho resistente ao 2,4-D, assim como já estava resistente ao glifosato, e aí o agricultor que não usa a soja resistente ao 2,4-D passa a ter prejuízos porque o vizinho usando, diferente do glifosato, que não tem uma deriva tão longa, né? Então, não vai tão distante o produto, acaba sendo atingido. E principalmente aqueles que nem estão plantando soja, né? Porque esses não têm solução mesmo, né? Porque a soja ainda tem a soja resistente ao 2,4-D, ela não vai ser atingida pelo 2,4-D, mas o milho também não, né, nesse caso. Mas as videiras sim, então muitos produtos estão deixando de ser produzidos pela deriva do 2,4-D. E o glifosato é um capítulo à parte, né? Esse é um assunto muito sério, porque nós estamos também sendo o país que mais vem usando o glifosato. Nós estamos já tendo doses cada vez maiores de talovamina. É importante que os nossos ouvintes entendam isso um pouco, né? O glifosato em si como princípio ativo, né? Quando a gente explica princípio ativo, eu comparo geralmente com a farmácia, né? Se a gente pegasse uma aspirina é a marca, né? O princípio ativo é ácido acetil salicílico, o AAS, né? Então, assim como a aspirina, né, tem o princípio ativo ácido acetil salicílico, o Roundup, que é a marca comercial, que era patenteada pela Monsanto até o ano 2000, agora incorporado pela Bayer, né? Deixou de ser marca exclusiva da Monsanto. O glifosato, quando medido em laboratório como princípio ativo, ele não é tão venenoso como outros venenos. Vamos usar a expressão veneno aqui, né? Já que me desse desta liberdade aí já na pergunta. Mas dentro do Roundup, para o glifosato funcionar, ele precisa da talovamina. E o que é a talovamina? A talovamina é um produto que tem um efeito surfactante. O que significa o efeito surfactante? É quando a tensão superficial de um tecido vivo se rompe, diminui, para que o glifosato possa entrar. Sem a talovamina, o glifosato não funcionaria. Bateria na folha e cai. Mas com a talovamina, entra dentro da planta. Aí vejam que coisa interessante. A soja e o milho resistentes ao glifosato, eles recebem o glifosato, que entra dentro dela, mas ali dentro, pela transgenia, né, pela introdução de uma parte do DNA, do genoma, né, da bactéria do solo que é resistente ao glifosato, se conseguiu impedir a ação do glifosato dentro da soja ou dentro do milho. Então ela
a princípio, continua bem, mas com altos resíduos desse glifosato dentro. Então, veja só, a planta absorve o glifosato e não morre. E isso é uma coisa muito séria quando a gente imagina que essa mesma ideia de combater os insos para secar o inso, né, antes da famosa fase de desenvolvimento vegetativo, a gente chama na agronomia, né, que é quando a planta precisa de mais sol, de mais nutrientes, a gente tem usado o glifosato, né, para eliminar as outras plantas, para não haver concorrência, né. Com milho é um pouco mais tranquilo, porque o milho é mais alto, então para ter sombra no milho é só no início, né? Depois já o milho vai para cima, a soja é mais complicado. Então uma outra coisa que tem sido feita, que é muito séria, é que você tem utilizado o glifosato, que a princípio serve para matar insos, se usado o glifosato para secar as plantas antes da colheita, para deixar ela bem uniformezinha, mas veja que a ideia é absurda. Jogar veneno em cima de uma planta como o trigo ou o feijão um pouco antes da colheita. Isso não tem fundamento nenhum do ponto de vista agronômico, porque não está eliminando as ervas espontâneas ou os insos. Está facilitando a colheita, mas facilitando a colheita deixando essas plantas cheias de veneno para quem vai comer em seguida. Então, esse trigo vai para o nosso pão, vai para a nossa pizza, vai para o nosso macarrão, né, como a reportagem dizia lá. Vai para o nosso feijão no prato, logo depois, né, de colhido, feijão armazenado com altos índices de resíduo. Eu estou falando agora do feijão e do trigo, porque é muito comum isso, porque o trigo e o feijão não são transgênicos, né? Porque na soja e no milho transgênico não funcionaria isso, porque sendo transgênico ele é resistente ao glifosato. Então no trigo e no feijão esse fenômeno, né, que agora nós vimos, né, na reportagem aí, há pouco, da rede Peperi, foi ontem, né, que demonstrou que tem silos guardando trigo contaminado, né, com resíduos de glifosato em função da aplicação desse produto um pouco antes da colheita. É uma tragédia já o uso do glifosato, que eu explicava aqui, a taluvamina, né, porque a taluvamina ela é proibida na Europa, mas na composição do Roundup no Brasil, se você for para uma dessas feiras agrícolas que nós temos na nossa região, for para um stand da Monsanto, que agora é da Bayer, mas a marca Monsanto ainda está muito próxima de nós, né? Muito presente. Muitas vezes se fala que agora tem uma nova versão do glifosato com mais taluvamina, explicando para os agricultores que assim vai funcionar melhor. Quer dizer, logo aquilo que é o pior que tem no Roundup, que não é simplesmente o glifosato, mas é a taluvamina, que é pior que o glifosato, tem aumentado cada vez mais a dose para que se possa fazer com que os insos sejam melhor controlados. E isso tudo vai como resíduo na nossa alimentação. A gente às vezes acha, Cláudio, que a soja não vai para a nossa alimentação. No ano passado, o Brasil exportou 68,1 milhões de toneladas de soja. Maioria em grão, mas 41 milhões de toneladas nós mesmos consumimos. E consumimos na forma de lecitina, que está em quase toda a produção de alimentos industrializados, porque é um estabilizante importante na produção de alimentos. Nós usamos em forma de óleo de soja, nós usamos em forma de margarina, uma parte significativa nós também usamos como biodiesel, mas é importante dizer, nós estamos sim consumindo soja, nós estamos consumindo milho proveniente de lavouras transgênicas que tem um alto índice de uso de glifosato e que, portanto, tem muitos resíduos. Esses resíduos têm seus limites estipulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E graças a isso aí nós não temos o Ministério da Saúde, mas o Ministério da Doença, né? Somos o país que andamos mal das pernas. Se nós calculássemos agora, Cláudio, quanto que os municípios e o Estado têm gasto em tratamentos de saúde em decorrência do uso de agrotóxicos, nós veríamos que essa conta ela é muito prejudicial para o nosso país. Agora, isso geralmente não se conta no preço da soja, né? É $377 a tonelada, não existe soja mais barata no mundo, por isso que a cada ano nós vendemos mais soja. Isso gera um superávit primário de 25 bilhões para o Brasil, de dólares por ano. 10 bilhões de dólares nós gastamos em agrotóxicos
Essa é a conta terrível que o Brasil gasta, mas não se calcula quanto são os gastos que o sistema público de saúde, por exemplo, tem para tratar as doenças decorrentes deste alto uso do agrotóxico que vai para a água, que vai para o alimento, como nós estamos vendo agora, ou que atinge, inclusive, as pessoas diretamente na hora da aplicação, que atinge as pessoas durante o uso, né? É muito grave no Brasil isso também. Nós temos pouca notificação desses casos, mas é importante, a cada 50 casos que nós temos de intoxicação, apenas um é notificado. O restante a gente diz que é subnotificação. Então nós temos 50 vezes mais casos de contaminação do que aqueles que de fato são registrados. Mas mesmo pegando os que são registrados, que passa de 27 mil, né, nos últimos anos, assim se manteve mais ou menos por aí, são casos de tratamento com dinheiro público. Esse é o déficit, né, daquilo que a gente no Brasil costuma dizer que é apenas assim, o bonito do agronegócio, né? Essa produção de monocultura, centrada em soja, áreas imensas com uma planta só, com cada vez mais insetos atacando, porque só tem mais essa planta, vão comer o quê? Com os secantes eliminando as outras plantas todas onde esses insetos podiam estar, inclusive uma morte de insetos, né? Nós temos menos insetos na nossa região do que no deserto do Atacama. Interessante, se nós andarmos à noite, né? Não sei se você já verificou, não tem mais aqueles insetos no para-brisa. E nem então, eu não vi mais vagalume. Então, a morte de insetos e, ao mesmo tempo, o aumento de pragas que comem essas monoculturas, porque não tem mais outra coisa para comer. E aí, de novo, o uso do agrotóxico. E daí a planta começa a ficar doente também. Mais um problema, mais fungicida, mais bactericida, mais uma dose de agrotóxico. Então nós temos aumentado o uso de agrotóxico. É importante se diga, desde que se inventou o agrotóxico, não se eliminou nenhuma praga. As pragas só aumentaram. E o uso de agrotóxicos também. Então está na hora de nós repensarmos, de fato, esse jeito de fazer agricultura e relacionando os problemas da agricultura ao problema da alimentação. E o problema de alimentação hoje é o problema mais grave que nós temos de saúde pública. Pois é, mas as contas bancárias desses grandes laboratórios que criam esses venenos todos, e são também aqueles mesmos que depois inventam os medicamentos, né, para poder combater aquilo causado pelo veneno produzido por eles, essas aí estão sempre aumentando, né? Mesmo em crise econômica, como nós estamos, crise econômica, as farmácias só aumentam. Eu não estou xingando quem abre uma farmácia, mas os produtores de medicamentos, que são os mesmos que produzem agrotóxicos, de fato, têm sido os grandes ganhadores dessa história. E a gente fica com o problema, né, com a saúde. Fora o econômico, ainda mais o transtorno que dá no ser humano, né, passando por essas consequências depois, né? A gente vê as ambulâncias terapia também, não é só parar na frente do nosso hospital regional, aí a gente se assusta, né? Eu mesmo andando pelas rodovias desse nosso estado, a correria de doentes para lá e para cá, enfim. Agricultura. E aí vem outra situação também que dá para puxar um gancho. Quando a gente vê a agricultura familiar, se preocupa com a produção de orgânicos, vê uma pequena fatia só de valores para a produção ou para a agricultura no ano de 2019, pegando este ano como exemplo, e enquanto que o outro lado, aquele que usa indiscriminadamente o veneno para tudo que é coisa, fica com 70%, 80% do valor, né, para produzir para a exportação. E para a exportação, um produto que não gera, né, um certo imposto. Aí, né? Então, daria para nós discorrer aqui, eu acho, 15 dias, né? Claro, parando um pouco, tocando uma música, né? Mas enfim. Mas esse caso desse trigo, isso é pontual, é localizado ou isso acontece?
Lamentavelmente, o Brasil não tem conseguido fiscalizar e nem controlar o uso de agrotóxicos, né? O primeiro dado que para mim já é muito sério é que 22 princípios ativos que são proibidos na Europa, no Brasil são liberados. Então, aquilo que está comprovado que faz mal em países onde essas empresas, inclusive, estão instaladas, como a Bayer, na Alemanha, ou a Syngenta, na Suíça, que agora foi comprada por um grupo chinês, lá é proibido produzir e comercializar o que aqui nós tranquilamente usamos. Então, esse já é um problema. Isso seria o quê? É cultural? Há uma cultura no Brasil de não aplicar a lei. Isso é sério. Essa é a segunda parte que eu vou explicar agora. Mas a primeira já é mais séria ainda, né? Porque legalmente é permitido aquilo que em outros países não é. E há uma certa ideia de que não é possível produzir agrotóxicos sem esses produtos. Então, isso tem levado, né, o parlamento, inclusive, que é dominado por setores, né, que defendem essa liberação ainda maior de produtos que no outro lado do mundo, né, na Europa, são proibidos, a liberar ainda mais, né? Hoje nós estamos tendo mais liberações. Eu já acho um escândalo os 22 princípios ativos. Agora nós estamos com mais sendo liberados, né? Esse ano foi recorde, né? Mais de 400 tipos de veneno já foram liberados nesse governo. Nunca o Brasil liberou tanto veneno como esse ano. Então nós estamos tendo produtos que sabemos que faz mal sendo liberados no país. Segundo, não há um controle sobre os produtos que são proibidos, que são piores ainda, né? E que vêm via fronteira, aqui nós temos a fronteira seca, né? Via Paraguai, principalmente, é a maior forma de contrabando de agrotóxicos. Já fiquei agora impressionado com mais uma notícia que veio ontem, né? Que o contrabando de cigarro, né, que era muito famosa na nossa região, né, já não dá mais tanto dinheiro quanto o contrabando de agrotóxico. Então, as mesmas estruturas que se usava para contrabandear cigarro, ou drogas, ou outras formas, outros produtos, agora o agrotóxico passou a ser um dos setores mais lucrativos para se contrabandear. Não que eu esteja aqui condenando o contrabando, né, meu amigo Cláudio, porque venho de uma região de fronteira com o Rio Uruguai ali, onde isso é também uma cultura, né? O tal de chibo, né? Que o cara ir para outro lado buscar uma farinhazinha, buscar uma cebola, enfim, isso também é cultural, né? A última travessia de X-Tomota. Você diz assim, é cultural. Sim, até o contrabando na nossa região é cultural. Não é visto como um crime tão grave. Agora, quando esse produto entra aqui, para fazer mal, causa um estrago. Então, veja só, esses produtos que foram encontrados nesse silo, isso é apenas o que eu digo assim, desvelar aquilo que está velado. É aquilo que não se discute na população, mas nós sabemos que isso existe. Nós sabemos que o agricultor está usando no feijão, no trigo, um pouco antes da colheita, o secante glifosato. Talvez para vender um pouquinho mais caro, um pouquinho, né? Porque está meio fora de safra. Isso é um crime. Isso nós deveríamos já controlar ali quando está sendo aplicado. Nós mesmos. Né? Agora nós estamos vendo num silo. Bom, esse silo não está escondendo o produto. Esse silo apenas está sendo fiscalizado. Existe muita produção, eu diria que a maioria, com resíduos. Nós temos hoje um problema muito sério. A soja brasileira está com resíduos de glifosato e é exportada para países que proibiram glifosato. A Áustria já proibiu. A Alemanha está para proibir no ano que vem. Se proibirem na Europa toda, nós vamos vender para quem essa soja? Então veja, e aí vem a discussão do limite de resíduos, que é outra confusão. Na soja brasileira, era permitido 0,2 miligramas por quilo até 2004. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de um dia para outro, em 2004, aumentou esse limite de 0,2 para 10 miligramas. Isso é 50 vezes mais. Nós estamos nos escandalizando, né, com os 5,2 miligramas por quilo encontrado no trigo, que para o trigo é considerado 100 vezes mais do que permitido.
Mas na soja, o limite legal permitido é o dobro do que foi encontrado no trigo e nós achamos um escândalo. Então veja só, a ideia que se tem é aumentar o limite de resíduos para a população achar que não é grave. Para você ver como essa história continua, na Europa, para se precaver, já sabendo que ia ter muito resíduo depois da soja transgênica, se aumentou para 20 miligramas. Então, se no Brasil aumentou para 50 vezes, a Europa aumentou para 100 vezes. E, pasme agora, né, Cláudio? Nós temos análises da PUC do Paraná, que ainda no tempo do governo Requião fazia um controle lá no Porto de Paranaguá, que conseguia isolar a soja transgênica da soja não transgênica, porque havia todo o interesse comercial do Paraná nisso, no passado. E lá, já naquela época, né, o governo Requião já faz tempo, né, se conseguiu constatar que na soja do Porto de Paranaguá, nós tínhamos lá 14 até 33 miligramas por quilo. Veja só, se o limite é 10, e mesmo que na Europa seja 20, que é 100 vezes mais do que em 2004, nós mesmo assim estamos acima desse limite. Parece que isso daí assusta, quando a gente está acima do limite. Mas e quando o limite é simplesmente aumentado? A população se Além tranquiliza. do limite, né? Então nós temos essa confusão, né? O cientista vai para a imprensa e diz, não, mas não tem problema, está tudo abaixo do limite. E agora uma pesquisadora demonstrou, né, lá da Fiocruz, está inclusive sendo perseguida pela sua pesquisa, que ela demonstrou que a maioria dos agrotóxicos que nós usamos no Brasil, mesmo que diminuíssem 100 vezes a quantidade existente, ainda seria muito prejudicial. Então não existe dose segura, que é outro mito que se inventou, que se for um pouquinho não faz mal. Que é mais ou menos como disse, vai tudo dentro do Rio Uruguai, né? Mas o Rio Uruguai tem tanta água, então esse pouquinho não faz mal. Esse pouquinho faz mal e esse pouquinho está aumentando a cada ano, até porque o nosso rio está parado. Nós estamos tendo um lago ali, onde todo esse agrotóxico vai parar ali. Então veja as consequências, cidades sendo abastecidas com essa água. O Ministério Público de Santa Catarina recentemente fez uma pesquisa, né? E encontrou em 22 municípios agrotóxico na água acima do limite permitido. Então, mesmo quando é acima do limite permitido, né, parece que a opinião pública não tem se chocado. Imagina todas essas situações que nós conhecemos já do ponto de vista da pesquisa científica hoje e que nós deveríamos, sim, ter um cuidado, né, no sentido de implantar programas de redução do uso de agrotóxicos. O Brasil discutiu isso até recentemente. O Programa Nacional de Redução do uso de agrotóxicos. E aqui em Santa Catarina, importante, o Ministério Público Federal tem um fórum, né? O Fórum Catarinense de Combate aos Impactos de Agrotóxicos e Transgênicos. Nós tivemos em agosto a oportunidade de sediar aqui em Chapecó a primeira reunião que foi fora da capital. Importante que aqui nesse estado também tem surgido iniciativas de taxar pelo menos de imposto, né, aquele causador dos problemas de saúde. E aí é interessante, né? Para pelo menos poder o Estado, com esse dinheiro, né, tratar as consequências. Mas veja só o quanto é polêmico isso. Você viu? O governador mexeu um pouquinho no resfeiro e já veio, né, a reação de ponta de adaga. Mas é uma questão que tem que se mexer, sim, tem que se fazer alguma coisa, porque e os outros estão fazendo. Alguém está fazendo, buscando levar ao conhecimento e dizer ao agricultor ou aos produtores rurais que eles precisam do uso do veneno, senão não produz. Aí tem aquelas que, assim como tem em todas as profissões, os bons e aqueles que trabalham, estão a serviço daqueles que patrocinaram seus cursos para depois defender os seus interesses. Muitos cientistas nessa linha também, né? Lamentavelmente, nós temos analisado isso em nível mundial. A maioria dos pesquisadores, a maioria dos laboratórios, a maioria dos institutos de pesquisa estão recebendo recursos dessas empresas para fazerem as suas pesquisas. Então, nós nem podemos mais falar de ciência independente, ou então, pelo menos, né, aquilo que se espera que seja o cientista cidadão, aquele que dá para confiar na informação. Porque se as empresas financiam os estudos, é provável que eles também condicionem quais os resultados que vêm a público. Então isso tem um impacto na informação.
Então, nós sabemos, por exemplo, que a Monsanto, a maior empresa, né, de produção de transgênicos no mundo, quando liberou no Brasil o milho transgênico NK613, eu acompanhei esse caso de perto, a Monsanto fez pesquisas de 3 meses com camundongos e descobriu, segundo eles, que não teria problemas nos camundongos. Um pesquisador francês chamado Gilles-Éric Seralini tratou 2 anos esses ratos e descobriu que é a partir do 4º mês que começam os problemas. Então você vê, como é que eu posso confiar em estudos que terminam no 3º mês? Seus pesquisadores já sabem que é no 4º mês que começam os tumores. Então, interrompe o estudo aos 3 meses e, impressionante, esses são os estudos que embasaram a liberação desse milho no Brasil, que na França está proibido, por causa de estudo científico. Então, qual é o estudo científico que nós podemos acreditar? Eu considero que a pesquisa pública tem mais crédito que a pesquisa privada. Mas quando um instituto público passa a ser financiado por uma empresa, também a pesquisa na universidade ou no instituto público de pesquisa passa a ser privada, com interesses privados. E no Brasil agora se criou uma agência, inclusive, para conseguir difundir informações que pudessem, né, diminuir o impacto dos problemas dos agrotóxicos, porque já perceberam que o mundo inteiro está discutindo isso. Que, inclusive, dias atrás, deu uma entrevista aqui na revista Flash VIP, aqui na cidade, né? Trouxeram esse tema, dizendo que os consumidores aqui, né, do Brasil, de Chapecó, inclusive, também estão preocupados com agrotóxicos. É um problema no Brasil, mas é um problema no mundo. No mundo inteiro, as pessoas não querem mais alimento com agrotóxico. Aí, veja só, empresas produzindo agências de informação, de pesquisa, para levar informação para o consumidor de que isso não é grave. Então vem essa grande ofensiva também. E nós, claro, nas universidades públicas, né, que é onde eu atuo, e para isso criamos uma universidade pública, fazer pesquisa que traga informação para a sociedade, uma informação isenta desses interesses econômicos, porque o recurso que nós recebemos para as nossas pesquisas é público. Nós somos dedicação exclusiva. Eu não posso, inclusive, nem receber por outras fontes. Então, eu sou obrigado a fazer pesquisa com o recurso público. E nisso eu tenho o direito de escolher a metodologia, de colocar os resultados todos para o público. Então, diferente de uma empresa financiar a minha pesquisa, que infelizmente é o que acontece no mundo. Lá onde eu atuava antes, na Áustria, antes de vir para cá, os laboratórios da Universidade Johannes Kepler eram financiados pela Syngenta. O presidente do conselho universitário era o dirigente do maior banco da Áustria. E eles, diante das minhas pesquisas, um dia me chamaram e perguntaram o que eu estava pesquisando e disseram que essa pesquisa que eu fazia sobre transgênicos, sobre agrotóxicos, não interessava a essa universidade, que era pública, e é pública. Mas os seus laboratórios são financiados por uma indústria que não queria que os dados que eu estava pesquisando, ou estava levando para a população, pudessem vir a público. Então, veja só, isso é limitação da liberdade de pesquisa. Isso tem acontecido em muitos lugares do mundo. E mais grave, Cláudio, os estudos que embasam a liberação de produtos no Brasil são os estudos das próprias empresas interessadas. Isso a gente não chama de corrupção? Para mim, isso é corrupção. Quando o interessado no produto ser liberado, financia a pesquisa que serve de base para a liberação. Em outras palavras, é colocar a raposa, cuidar do galinheiro. Mais ou menos assim. E parece cultural a população aceitar isso no Brasil. Isso também é grave. É uma grande empresa que produziu a pesquisa, claro. Aí voltamos àquela, né? Você produz o problema e já busca uma outra solução do problema, mas você, que é o mentor de tudo, né? Ganhando com a desgraça dos outros. Antônio Andreoli, nós estamos chegando quase no arremate, 12h18, quase 19, conversando um pouquinho com o professor que dia 16 de dezembro está dando um pulinho até vai atravessar o Corgão, né? O Corgão, diz um primo meu, o Marzão, para ele é o Corgão, né? Ele mora lá no Mato Grosso, então todos os Corgo por lá, né? E vai à Alemanha, então, passar 90 dias
em pesquisas, né, em estudos, né, aprofundar ainda mais aquilo que já está guardado nessa cachola, né, para trazer para o Brasil de novo, né? Esperamos que volte, porque parece-me que poderá surgir propostas para voltar às atividades. Estarei no Instituto Rachel Carson, que leva o nome da famosa pesquisadora norte-americana que, em 1962, publicou aquele livro chamado A Primavera Silenciosa, que na época era silenciosa, aquela primavera, pela morte dos pássaros. E ela denunciou os problemas do DDT. Por isso que, inclusive, desde 1962 não se deveria mais usar o termo dedetização, né? Se usa desinsetização, porque o DDT está proibido. Lamentavelmente ainda é usado, mas está proibido. Então, ela fez o estudo sobre o DDT, e esse instituto lá em Munique, que é o maior instituto de pesquisa ambiental, de história ambiental, inclusive, do mundo, me acolheu lá para 3 meses de pesquisa. Estarei lá numa licença capacitação, que é o que a universidade tem colocado aí, de acordo com o nosso plano de carreira de professor federal, a cada 5 anos, 3 meses para licença capacitação. Então, vou lá 3 meses no instituto lá, Estudar Rachel mais Carson, estudar o glifosato, que é o que a Alemanha está colocando na mira para ser proibido no ano que vem. Interessante que em janeiro, todo janeiro, né, nas ruas de Berlim, em frente ao portão de Brandemburgo, e esse ano será dia 18 de janeiro, mais de 30 mil pessoas, a maioria jovens, vão para as ruas contra o uso de glifosato. Então é importante estar naquele país, que é o país que mais produz agrotóxicos, é o país que tem a maior indústria química, as grandes indústrias farmacêuticas, mas lá tem uma restrição muito interessante a esses produtos que aqui se usa, porque lá a pressão dos consumidores é diferente da nossa. Os consumidores querem cada vez mais produtos orgânicos, livres de agrotóxicos, livres de adubos químicos, e inclusive a Angela Merkel, né, já apresentou na sua agenda 2030, no ano 2030, 30% da agricultura da Alemanha será toda ecológica. A Dinamarca já está com 100% sendo anunciado, outros países também, né? Mas para a Alemanha, o maior país de produção química de produtos, né? Tendo a Bayer hoje, né? Tendo a BASF, tendo tantas empresas que produzem os agrotóxicos e os medicamentos, lá a restrição é muito maior. Mas, por outro lado, a legislação brasileira não é ruim. A legislação brasileira, infelizmente, como se perguntava antes sobre a fiscalização, ela não é executada. Então, isso é o mais dramático que nós temos no Brasil. Não adianta só querer mudar a lei. O problema é que as nossas leis, elas não são sequer aplicadas. E na Europa, esse rigor é muito maior. Então, estarei lá por 3 meses, esperando que em março começarem as aulas novamente, esteja aqui de volta e com bastante motivação para seguirmos aqui as pesquisas também. Nós estamos com uma proposta de criar um observatório social e ambiental da soja no Cone Sul. Então, ver a qualidade da soja que nós estamos produzindo no Brasil, na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, no Uruguai, e nesses 5 países analisarmos se existe agrotóxico, qual é o agrotóxico, se existe transgênicos, quais os transgênicos, se existe trabalho infantil, se existe trabalho escravo, se existe desmatamento, enfim, os problemas ambientais e de violação dos direitos humanos que a monocultura da soja tem produzido na América Latina. A minha expectativa na volta, nós constituirmos esse laboratório. E tem governos da Europa querendo nos ajudar com recursos. Isso também é importante, que os estudantes possam ter uma bolsa, possam trabalhar nessas pesquisas com incentivo da Europa, que depois vai receber essa produção de soja e não quer mais qualquer tipo de soja. Professor, eu sou um eterno apaixonado pela agricultura orgânica. Conversamos, né, que tem um amigo lá em Modelo, que hoje casa a filha dele, não pôde vir aqui também para socializar um pouquinho, Matheus Oliari. Sempre busco oportunizar nos microfones por onde a gente passa esse tipo de conversa, porque eu acredito que ainda nós temos uma saída para escapar desse mal, dessa maldição chamado veneno. Eu ainda acredito,
E eu gostaria de ouvir do senhor quanto tempo nós demoraríamos se pegássemos juntos e passássemos todos a acreditar que é possível um alimento sadio, são sobre a nossa mesa. Quem sabe já estamos atrasados até, né? Porque em muitos lugares desse mundo, eu sempre cito muito a Europa por ter mais experiência ali, já se decidiu que o futuro da alimentação vai ser sem veneno. Até porque não tem mais nem recursos fósseis para bancar esse tipo de agricultura altamente dependente de adubos químicos e agrotóxicos. Então, a FAO, que é a organização que cuida da alimentação da ONU, né, das Nações Unidas, com sede em Roma, na Itália, tem anunciado que o futuro da alimentação no mundo é a agroecologia. A discussão não é mais se é possível ou não alimentar o mundo de forma orgânica. A discussão lá é quem vai controlar isso. E aí, surpreendente, a própria Bayer, que eu citei aqui várias vezes por ser a maior indústria, né, de agrotóxicos e transgênicos no mundo hoje, depois de comprar a Monsanto, o setor de maior inovação científica deles é o quê? A agricultura orgânica. A própria Bayer. O governo alemão já citei aqui, já posso citar outros países, né, da Europa, e essa é outra tendência dos governos controlarem isso, né, e a outra é dos agricultores controlarem isso. Eu espero que os próprios agricultores possam ser os que vão definir isso, mas as empresas são poderosas, elas também já entenderam o futuro da alimentação, o que os consumidores esperam. Então é também das empresas que já está vindo um pacote, né, de agricultura orgânica, sabendo que com isso eles vão continuar faturando. Vão se manter, né? É a discussão que se faz no mundo. Quem vai controlar a agricultura ecológica? Não é mais se é possível. Quem vai controlá-la? Porque não tem mais como ser outra. Não é possível imaginar uma agricultura para a próxima geração que seja dependente de tantos insumos químicos como nós estamos acostumados nos últimos 40, 50 anos, né? Antes também não era assim. As pessoas dizem assim, não é possível produzir diferente. Mas isso começou lá para os 55, 60, com muito incentivo. Antes era diferente. Mesmo foi a Revolução Verde. Isso. E está provado, né, que nós podemos sim produzir com a agroecologia, que é uma forma mais avançada de produção de alimentos, entendendo as plantas interagindo entre si, com os animais, desenvolvendo métodos que cada vez mais fazem a natureza trabalhar para nós, ao invés de nós destruir a natureza, né? Esse é o princípio básico. Nós estamos fazendo o inverso? Estamos fazendo o inverso. E preservando a água, preservando o solo e preservando a qualidade do ar. Se nós não fizermos isso, nós estaremos eliminando, inclusive, as abelhas, né? Nós estamos um problema sério já aqui em Santa Catarina. Consequentemente, a vida do planeta. Diminuindo as abelhas, acabando com as abelhas, nós morreremos em seguida, porque sem abelha não há polinização, sem insetos, sem a diversidade, não há agricultura. Mais um tema que haveremos de trazer aqui é a questão da polêmica, privatização das nossas águas, né, dos nossos saneamento básico, e, consequentemente, a nossa água. Né? Mas é um tema para uma próxima oportunidade. Vou agradecendo aqui o pessoal que está nos acompanhando. Olha aqui, ó, Sandrinho, da nossa querida Rádio Chapecó, Arlindo Sander, Valdir Beretier, Edi da Linha. Como é que tá, homem velho? Doutor Júlio César Meira Medina, nosso digníssimo promotor de justiça aposentado em Santa Cruz do Sul, ele que foi nascido ou foi criado na Trindade do Sul, né? Bem pertinho daqui, nós vizinhava, só atravessava a rua, nós já estava na casa, né? Natália Zorzi, Carmen Santos, Rosângela de Oliveira e outros tantos que me fugiram já, porque eu não os mencionei aqui. Agradecer ao professor Antônio, tem uma ótima estada lá na Alemanha, né? E se tiver que ficar por lá, né? Porque já estavas por lá, desistiu de tudo por questão desse projeto da Universidade Federal da Fronteira Sul, que graças a Deus
e ao trabalho desses 11, né, inclusive, né, Sua Senhoria, é uma realidade. Né? E se voltar, venha com todo, né, o corridão de lá para cá, né? E com certeza o ano que vem nós estaremos nestes microfones conversando um pouco mais sobre a estada por lá, sobre o que está vindo a mais aqui para o nosso Chapecó, nosso Brasil velho. Então fica aí os microfones para seu encerramento, né, de momento. Eu acredito muito na ciência e na capacidade, né, do povo construir uma nova forma de produção de alimentos, e para isso precisamos mais conhecimento. Precisamos entender que produzir de forma ecológica não é simplesmente voltar ao passado, é olhar para frente, é juntar o conhecimento tradicional, que também é importante, né? Tem muito conhecimento dos povos indígenas, das populações tradicionais, dos agricultores ainda vivos, né, dos antigos, que precisamos juntar com o conhecimento científico. Acredito muito nisso, né? O povo acha que não sabe, às vezes compreende, mas sente os problemas. O cientista acha que sabe, não sente os problemas, mas às vezes compreende. Quando esses dois, às vezes, compreendem e se juntam, eu acredito que nós podemos mudar esse mundo e melhorar a qualidade de vida do povo. É para isso que estamos aí na universidade, sem desprezar o conhecimento de quem não está lá. E que nos escuta também. Muito bem, vamos encerrando mais um programa Marco Zero deste sábado 16 de novembro de 2019. Desejando a todos um ótimo final de semana. Você que vai pegar a estrada, muito cuidado, né? As nossas rodovias não estão naquelas condições, e mesmo se estivessem, né, ande devagar. E não esqueça que você, ao sair de casa, deixou alguém esperando pela sua volta. Tá bom? Forte abraço. Voltamos, talvez, sábado que vem. Vamos deixando aqui a nossa programação. 1h vem o nosso ex-patrão do CTG lá de Campo Grande, Querência Farroupilha, né, o Jardelino, para tocar o programa da cidade. Forte abraço e até lá.